A história se passa em Paris, nos Campos Elíseos 202. A história começa com Dom Galeão, avô de Jacinto, que tinha um grande amigo, o Dom Miguel. Jacinto nasceu no campo, porém, depois que seu avô morreu, Jacinto ganhou um palácio como herança e foi morar lá. Jacinto sempre foi muito esperto e depois de ir para o palácio, a tecnologia o ajudou bastante. Jacinto conheceu um grande amigo, o José Fernandes, nas escolas de Paris. E em uma festa, Jacinto demonstrou toda a sua inteligência com uma teoria sobre a felicidade, que dizia que só era feliz aquela pessoa que vivia na cidade. Jacinto vivia pensando nela. Um tempo depois, Zé Fernandes recebeu uma carta de seu tio, que estava muito doente. Zé Fernandes, muito triste, se despediu de seu amigo Jacinto. Ao chegar, Zé Fernandes fez de tudo para ajudar seu tio, mas infelizmente ele faleceu. 7 anos após a morte de seu tio, Zé Fernandes retornou a 202. E muito feliz ficou após encontrar seu grande amigo. Muita coisa havia mudado no 202, pois agora havia uma enorme biblioteca com raros livros e um raro relógio. Esse, além de mostrar a hora em Paris, mostrava a hora de todo o mundo. Ao jantarem juntos, Jacinto convidou Zé Fernandes para morar lá com ele, e ele aceitou. Iria apenas em sua casa buscar suas coisas. E nesse trajeto ficou a pensar em tudo o que mudou e percebeu quanto seu amigo se tornou importante. No outro dia, Jacinto levou em um bosque para se divertirem, e quando voltaram, inesperadamente a torneira de Jacinto estourou e molhou todo o quarto. Tempo depois, Jacinto organizou festa, onde convidou muitas pessoas conhecidas. A festa era um pedido de Grão-Duque, que doou um peixe raro para os convidados. 3 dias após a festa, Jacinto recebeu uma carta que dizia que havia acontecido um deslizamento no local onde seus parentes haviam sido enterrados. Mas ele não se entristeceu, tanto que continuou trabalhando em seus projetos e máquinas. Passeando por Paris, Zé Fernandes conheceu Madame Colombe, uma mulher que o desprezou, o deixando triste, mas passaram alguns dias, ele se recuperou, e quem estava triste agora era Jacinto, se desapegando de todas as coisas materiais. Para animá-lo, Zé Fernandes o convidou para ir para outra cidade, mas Jacinto o interrompeu e disse que se fosse viajar, iria para o campo. Deixaram de lado a conversa de viagens e foram a uma basílica onde havia muitos padres e velhinhas. Fomos ao alto de uma montanha e vimos toda Paris, uma cidade cinzenta, onde por ganância o homem vê apenas dinheiro, mas na verdade é ali que existe mais miséria. Só que ninguém lembra que ali onde hoje há fome e frio, existia lindos campos. Andando pelas montanhas, Jacinto começava a ter mais ódio da cidade. Estava cada vez mais nervoso. Ao descerem das montanhas, Jacinto encontrou um amigo, o Mister de Maioli, que os convidou para um café. Zé Fernandes não aguentava mais aquela conversa que não lhe interessava, nem um pouco, e que se sentiu muito feliz quando a conversa chegou ao fim. Quando o homem virou a esquina, Zé Fernandes logo perguntou a Jacinto quem era aquele homem bruxo. E ele respondeu que era um homem que ficou rico após se tornar Buda. Passou-se um certo tempo e Zé Fernandes finalmente foi à sua viagem pela Europa, onde conheceu muitas pessoas e lugares. Quando retornou a 202, encontrou Jacinto com uma expressão murcha e sorriu para ajudá-lo. Zé Fernandes perguntou como ele estava se sentindo e ele disse que como um morto. Zé Fernandes se inconformou como é que pode um rapaz novo daquele estar parecendo um velho. Jacinto teve a ideia de fazer serviços comunitários, mas não parava de pensar em se matar. Não quis nem comemorar o Natal. Pediu a Zé Fernandes que dissesse que ele havia morrido, caso alguém fosse lá. Nos dias seguintes, recebeu mais cartas sobre a tragédia com os ossos de seus familiares, que diziam que não haviam encontrado nenhum osso. Um tempo depois, Jacinto convidou Zé Fernandes para irem à serra, onde ele tinha uma casa. Foram de trem, e ao chegarem, enfrentaram uma tempestade muito forte, com terríveis ventos. Por sorte, encontraram-se o velho, que os ajudou com seu enorme guarda-chuva vermelho. Depois de algum tempo na serra, Zé Fernandes fez outro regresso a Guiança, onde sua tia Vivência se sentia enciumada por Zé Fernandes.
sempre ir embora para ficar com Jacinto. Então, Zé Fernandes informou que chamaria Jacinto para seu aniversário, e assim os dois iriam se conhecer. Zé Fernandes conversou muito com sua tia sobre a sua vitória, de sair da cidade para ir ao campo, mas infelizmente no campo quase não tinham mulheres. Quando Jacinto chegou, se encontrou com a prima de Zé Fernandes, e ele disse a Jacinto que já morou com ela quando pequeno. Jacinto se entristeceu quando Zé Fernandes lhe mostrou um telegrama da Joaninha, dizendo que não iria para a festa. A tia Vivência finalmente conheceu Jacinto, conversaram um tempão e ela lhe informou do quarto que havia arrumado para ele. E logo os convidados começaram a chegar. No dia seguinte, Zé Fernandes levou Jacinto para dar um passeio a cavalo. Andaram por muito tempo e depois pararam para ver os melhores pescos que haviam lá. E quando voltaram, encontraram os amigos de Zé Fernandes, que o chamaram para ir tomar vinho na feira da Roqueirinha. Ao saírem da feira, foram andando para um bosque, mas descansaram nas raízes de uma árvore. Minutos depois, continuaram a andar pelas ruas areadas. E chegaram ao Laranjal, encontraram a Joaninha, que há algum tempo haviam se casado com Jacinto, e agora já tinha 2 filhos, a Terezinha e o Jacintinho. Jacinto sonhava com o regresso ao 202, para levar Joaninha a Paris. Zé Fernandes começou a se sentir triste e só, e incontrolavelmente voltou a pensar na Madame Colombe. Decidiu então voltar ao 202, e ao chegar encontrou o Grão-Duque, que lhe perguntou de Jacinto, e isso o fez sentir falta do amigo e decidiu voltar para a Serra depois de um tempo. E lá, chegando, encontrou Jacinto e sua família, e por lá ficou, junto com a mais nova geração da família dos Jacintos.